Oi galera, já ouviu falar em cultura pré-colombiana? Afinal de contas, o que significa pré-colombiana? Provavelmente você já ouviu aquela pergunta assim na escola. Quem descobriu a América? E a resposta quase sempre é Cristóvão Colombo, não é? Embora haja controvérsias sobre essa afirmação, porque após essa afirmação tem que vir a explicação de que Cristóvão Colombo descobriu para os europeus. Afinal, não já havia gente aqui? Vocês já devem ter ouvido falar do México, né? Um país riquíssimo, com praias maravilhosas. Com um povo que gosta muito de pimenta. Criativo que descende dos queridos astecas, dentre outros povos, claro. Dentre os grupos que habitavam nessa região da América, nós tínhamos os astecas, os maias e os incas. Sobre esses astecas que nós falaremos hoje. Sejam bem-vindos, fica com a gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou o professor Peter Sana. Solta a vinheta! Roquete gravando. Uou! Seguindo o nosso ritmo sobre a América pré-colombiana, hoje a gente traz para vocês o exemplo do Império Azteca. O Império Azteca foi construído em homenagem ao Deus Sol. Não é de hoje que a gente ressalta a importância que os povos antigos davam ao Sol. Inclusive, eu estava agora vendo uma reportagem no jornal sobre a energia solar, a fuga de muita gente para evitar pagar essa quantia em eletricidade. Vou tentar falar o nome do Deus Sol Azteca, mas não garanto que terei sucesso. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Alguma coisa do tipo. Huitzilopochtli. Alguma coisa assim difícil. Bom, vale lembrar que os astecas não conheciam o ferro, uma coisa que eles têm em comum com o Império Inca. Porém, eles possuíam armas de cobre e de bronze e faziam joias de ouro e prata. O metal que eles não conheciam era talvez aquele que revolucionasse e também acabasse com seu império. E é disso que a gente vai falar, a chegada de Hernán Cortés, o espanhol que se aventurou em colonizar essa região. Nessa chegada de Hernán Cortés, o Império Azteca começou a ser destruído. Por volta de 1519, a gente tem muito pouco do que restou dessas civilizações pré-colombianas, ou seja, antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América. O que é uma pena a gente não encontrar tantos laços, tantos feitos, porque foram tantas riquezas deixadas por eles, tantas etapas evoluídas, que se nós tivéssemos acesso a essas informações, talvez pudéssemos ter uma maior riqueza de conhecimento. Contribuições astecas, é claro.
E isso muito se dava ao fato do colonizador espanhol ter destruído grande parte de tudo aquilo que tinha restado dos astecas. É um braço muito terrível e avassalador do colonizador. Isso porque os astecas eles conseguiram um alto grau de sofisticação tecnológica, é mesmo. A tecnologia dos caras era muito avançada. Fora a evolução cultural, uma identidade naquela região que se dizia identidade asteca. Eles tinham várias classes sociais e a organização partia de um monarca, assim como eram os impérios na Europa. Eles também dominaram alguns povos locais. Consequentemente, guerras houveram entre esses povos. E o reino asteca é o resultado de diversas conquistas desses povos, dos povos que viviam em seu entorno, na sua capital, na região ali do México. Essa capital se chamava... Vai um outro trava-língua. Tenochtitlan. Esse até que é um pouquinho mais fácil. Durante o Império de Montezuma II, o Império Azteca chegou a ser formado mais ou menos por 500 cidades. É isso mesmo. 500 cidades. Essa principal cidade, Tenochtitlan, que a gente falou que era a capital asteca, ela foi fundada em 1315, no auge da Idade Média Europeia. Você só via umas cabaninhas e o início da construção daqueles grandes castelos para combater os vikings. E nessa capital, as praças eram grandes, as ruas eram largas e eram todas pavimentadas, isso mesmo. Haviam canais de irrigação e abastecimento de água pura por toda essa cidade. É um sinal de grande evolução no sentido tecnológico, no funcionamento de uma cidade. A Calpulli é um tipo de organização do Estado Azteca. A cada Calpulli existiam terras que eram destinadas somente para a agricultura. Elas podiam se localizar tanto nas cidades quanto nos espaços rurais. E os moradores que faziam os festejos relativos às datas comemorativas desses povos. Os próprios moradores, na época da religião deles, de fazerem os sacrifícios, as festividades comemorando algumas datas específicas, eram os próprios moradores, que também eram religiosos, que se comoviam em fazer essa festa, que também dividia função com um funcionário do Estado Azteca. Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje, alguns aspectos gerais sobre a civilização asteca. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal, dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.